começando aí o nosso aprender, tá? Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês. Estou gostando, eu gosto mais quando vocês conversam, sabe? É ruim quando vocês ficam mudos, atrapalha bastante aqui a nossa dinâmica. Seja a função f de R em R, é domínio real e contradomínio real. Ela está definida dessa forma aqui, e ele quer que a gente encontre os elementos do domínio cuja imagem é menos 5. Então aqui ele já começa a trabalhar o significado de domínio contra domínio. Observe que a gente tem qualquer valor aqui como domínio, qualquer valor real, e qualquer valor real para o contradomínio, ou seja, candidatos à imagem é qualquer valor real, tá certo? No caso, o conjunto domínio vale todos os reais. Mas o que significa imagem menos 5? Significa o seguinte, quando ele fala imagem menos 5, significa que o f de x é igual a menos 5. E aí, o que ele quer que você faça? Ele quer que você descubra o valor de x. Vê se você entendeu o que eu falei. Quando ele diz que a imagem é menos 5, ele está dizendo que o f de x é menos 5 e ele está querendo que você descubra o valor de x. Ok? Então tá, vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Ó. Eu tenho essa função escrita dessa forma. Se eu tiro essa função aqui, escrevo ela dessa forma aqui, eu estou escrevendo a mesma coisa, concorda comigo? Ó, estou escrevendo a mesma coisa. A única coisa que eu fiz diferente tinha f de x igual a 2x mais 1 que multiplica x menos 3. Eu fiz a inversão. Bom dia, Pedro Augusto. Seja bem-vindo. O pessoal que chegou agora também, muito bem-vindo. E bem-vindas também. Então, eu escrevi novamente, ó, 2x mais 1 que multiplica x menos 3 igual a f de x, a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Quem se arrisca a dizer? Olha só. Então, ninguém vai se arriscar. Por que eu escrevi de forma diferente? Porque a gente tem o valor de f de x e a gente interessa em x. Isso vai facilitar a minha vida. Ou seja, ó, quando eu tenho isso aqui no lugar desse f de x aqui, eu posso botar menos 5. Então, aqui eu coloquei o menos 5. E agora, nós vamos trabalhar o seguinte, olha. 2x vezes x dá quanto? 2x ao quadrado. Muito bem. Ó, 2x vezes menos 3 dá menos 6x. 1 vezes x dá x. Agora, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Muito bem. Igual a menos 5. O 2x ao quadrado está sozinho, eu vou deixar ele permanecer sozinho. Quanto que é o resultado de menos 6x mais x? Menos 5x. Menos 5x. O menos 3, vamos adicionar mais 5 aqui e vamos adicionar mais 5 aqui. Oi? É porque eu tenho dito para vocês, você pega o menos 5 que está aqui, ó, e você puxa ele para cá como mais 5. Mas, na verdade, a formalização matemática diz o seguinte, como se tivesse duas balanças, aliás, como se tivesse uma balança de 2 pratos.
Se você acrescenta de um lado e acrescenta do outro, a balança continua equilibrada. Então, olha só, eu preciso que aqui fique 0. Se eu acrescento mais 5 aqui, eu sou obrigado a acrescentar mais 5 no primeiro membro para que a balança continue equilibrada. E menos 5 mais 5 dá quanto? 0. 0. E menos 3 mais 5 dá quanto? 2. Mais 2, isso aí. Agora, pessoal, vocês a partir daí, vocês já sabem fazer, né? O A vale quanto? 2. 2. Já fazendo a revisão para a prova, concavidade voltada para baixo ou para cima? Para cima. Porque o A é maior do que 0, concavidade voltada para cima. B igual a menos 5. E C igual a 2. Em qual ponto a parábola toca o eixo Y? No O 2. eixo Y sempre é tocado quando x é 0. Então, a parábola toca o eixo Y no ponto 0 e 2. Sempre é o 0 e o C. 0 e 2. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos calcular o valor das raízes. Como é que eu calculo as raízes? Para calcular as raízes, eu utilizo a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Muito bem, mas a gente conhece delta? Não. Se a gente não conhece delta, a gente tem que recorrer à expressão que nos devolve o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Muito bem. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós temos, quem é o b? Menos 5. Então, trocando aqui ó, por menos 5, quanto vale o a? 2. 2. E quanto vale o c? 2. 2 também. 2 também. Então, agora a gente pode calcular o valor de delta. Ctrl C. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Ctrl V. Mais ou menos, quase certo. Quanto que é menos 5 ao quadrado? 25. 5. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 2? 16. 16. E quanto que é 25 menos 16? 9. Então, o delta é 9. O delta é positivo. Quantas raízes reais e diferentes nós teremos? 2. 2. Tudo isso é revisão para a nossa provinha de amanhã. Agora, de posse dessas informações, agora eu posso sim fazer o valor de x' e x'. Quanto que é o valor de b? Só para você não se perder aqui, ó. Eu boto parênteses porque eu me sinto mais seguro com parênteses. O b está aqui, ó. O b vale menos 5. O b vale menos 5. Opa. Então, aqui eu vou trocar por menos 5. Pronto, achei o valor de b. O delta, nós calculamos agora, vale 9. Troquei por 9. 2 vezes a. Ou seja, no lugar desse a, eu vou colocar o valor de a. Está aqui, ó. A vale 2. Agora comigo, ó. Menos o menos 5 vira o quê?
mais 5. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Muito bem. Agora, meu jovem, minha jovem, você vai ter que fazer o seguinte. Olha só, Rayane chegando também. Seja bem-vinda, Rayane. Nós vamos encontrar o x1, tá? E nós vamos encontrar também o x2. Então, vamos por parte aqui, ó. Eu vou pegar o x1, nós vamos fazer o cálculo do x1 e nós vamos fazer o cálculo do x2. O x1 eu vou botar uma corzinha diferente aqui para poder facilitar a vida de vocês. Ó, o x1, o que vocês preferem fazer? Usar o mais ou o menos? Olha, quando a gente usa o menos, a gente tem uma tendência de encontrar a raiz menor. Primeiro, não é uma regra, mas é uma possibilidade. Eu vou usar o menos, tá? Então, vem comigo. Pensa assim, ó. Quanto que é 5 menos 3? 2. Agora, olha só. A raiz 1, você tem o 2 no numerador e o 2 no numerador e o 4 no denominador. Se você simplifica por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a sua primeira raiz está resolvida. Ela é exatamente 1 sobre 2. Nós usamos, tinha mais ou menos, nós usamos o quê? Usamos o menos. Então, agora a gente vai usar o mais, para achar a raiz 2. Deixa eu corrigir aqui, é a raiz 2. Então, nós temos o seguinte. Cinco mais 3 é igual a quanto? 8. 8. Muito bem. E quanto que é 8 dividido por 4? 2. 2. Então, a nossa segunda raiz é 2. Vamos voltar ao problema? Ele fala assim, ó, determine... Deixa eu botar uma cor diferente aqui, só para facilitar a vida. Determine os elementos do domínio cuja imagem é 5. Então, mesmo que ele não pediu, segundo os estudos que eu faço, né, sempre que a gente está pensando, se você pensa, se você fala, se você escreve, há uma formulação do pensamento que nos ajuda a aprender melhor. Então, eu sempre peço que vocês redigam uma resposta. A pergunta é, encontre a raiz ou as raízes quando a imagem é menos 5. No capricho, né? Em um retângulo, a medida de um dos lados excede a medida do outro em 4 centímetros. Sabendo que a área desse retângulo é 621 centímetros quadrados, determine seu perímetro. Opa, agora que são elas. Então agora eu vou deixar esse retângulo aí. Acho que tá bom assim, né? Vamos voltar lá no problema para a gente ver aqui, ó. O que o problema nos diz? Em um retângulo, a medida de um dos lados excede a medida do outro em 4 centímetros. Pergunta número 1 que você deve se fazer. Você sabe quanto mede cada um dos lados desse retângulo? Sim ou não? Um dos lados é 4 centímetros. Não foi isso que está escrito. Mas a sua fala é muito importante.
Pensa de novo. Leia de novo com calma e vê o que está escrito. Ah, não, tá escrito diferente, ó. A medida de um dos ângulos, não, um dos lados exerce a medida um do outro em 4 centímetros. Isso mesmo. Então, um dos lados excede a medida do outro em 4 centímetros. Mas você sabe a medida do outro lado? Não. Não, ninguém sabe, né? Ele tem os lados AB, BC, ó, AB, BC, CD e DA. Então, olha só, você tem dois lados aqui aliás, tem 4 lados, só que eles são iguais 2 a 2, paralelos. AB igual a CD e AD é igual a BC. Mas veja só, o que significa a palavra excede? Significa que ele é igual ao outro mais 4 centímetros. Então, veja só, qual é o menor lado? É o BC ou é o AB, visualmente falando? CB. Isso mesmo. Então, aqui, nesse daqui, não há um problema nenhum se a gente coloca ele valendo x. Por quê? Porque o próximo, que é esse aqui, ele vai valer igual ao outro mais 4. Espera aí um pouquinho, Gilberto. Você está dizendo, então, que eu não conhecia esses valores, mas eu posso, então, escrever dessa forma? Sim, sim. Agora, olha só, vamos pensar. Você sabe como se acha a área de um retângulo? Eu acho que vocês sabem. É o lado vezes a altura, né? Então, a base vezes a. É no caso 4 mais x vezes x. Sim, isso mesmo. Então, nós temos aqui que a resolução desse problema fala que a gente precisa, então, encontrar as medidas desses lados. Mas ele diz que a área é 621 centímetros quadrados. Nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho que a área é base vezes altura. Então, vou escrever isso aqui. A área é igual a 621 centímetros quadrados. Pelo que nós fizemos, a gente tem que a nossa base também é conhecida. Ou seja, a nossa base é igual a x mais 4. E a nossa altura também é conhecida, que vale exatamente x. Veja como essas informações são importantes. São importantes. Então, se eu escrevo de uma forma um pouco diferente, olha, ao invés de escrever área igual a base vezes altura, eu posso escrever que base vezes altura é igual a área. Mas eu tenho algumas informações. Quanto que é a base? A base, nós fizemos ali os cálculos e chegamos à conclusão que ela é x mais 4, que multiplica a altura, que nós também conhecemos, que a gente chamou de x. E a área do problema também é um valor conhecido, 621. A partir daqui, a gente consegue fazer a resolução. Ó. Quanto que é x vezes x? Ó, x vezes x dá quanto? X ao quadrado. Mais, quanto que é 4 vezes x? 4x. Menos o 621 igual a 0. O A aqui é 1, o B aqui é 4, e o C aqui é menos 621. Muito bem. O delta a gente vai fazer o mesmo raciocínio.
O B aqui vale 4. O A vale 1. E o C é menos 621. 4 ao quadrado é 16. Só que aqui nós temos menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 621, agora positivo, 2.484. E para finalizar, somamos a esse valor os 16, que dá exatamente 2.500. Então, o valor de delta é de 2.500. Menos B, só que o B, para nós, nesse caso, vale 4. Mais ou menos a raiz de 2.500, que é o valor do delta, dividido por 2 vezes 1. Então, nós temos que menos 4, igual a, aliás, mais ou menos, quanto que é a raiz de 2.500? 50. 50. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, a primeira raiz vai ser o menos 4 menos 50 dividido por 2. Então, aqui nós teremos menos 54 dividido por 2, que é igual a quanto, pessoal? Menos 27. Vocês acham que a medida do lado desse retângulo pode valer menos 27? Você consegue construir um quarto com lado negativo? Eu tava pensando, tipo, positivo, né? Pois é, então esse valor aqui de menos 27 não cabe. Concorda? Ele não faz sentido, porque a gente está falando de medida. Então, a gente agora vai para a segunda parte. Para a raiz 2, que é menos 4, agora mais 50. Dividido por 2. Menos 4 mais 50 dá 46 positivo. Dividido por 2, a segunda raiz nos devolve um valor positivo. Então, vamos ver se pode? Vamos lá. O lado pode ter 23 centímetros. 23 mais 4 dá quanto? 23 mais 4 dá 27. Se eu faço na calculadora 23 vezes 27, dá 621. Então, realmente, o cálculo que a gente fez está certo. Então, agora, no nosso retângulo, nós passamos, então, agora a ter resultados. A gente encontrou o valor de x sendo 23, só que ele quer que você descubra o perímetro. O que é o perímetro? Forma de todos os lados. Muito bem. Então, aqui, olha, é o 23. Muito bem. E aqui, olha, aqui é o 23 mais 4, que é o nosso 27. Só que se esse lado aqui é 27, esse lado aqui também vale 27. Se esse lado aqui é 23, esse outro lado aqui também é 23. Eu quero um negócio chamado perímetro. O perímetro vai ser igual. Igual a quem? O perímetro vai ser igual, então, a 2 vezes 23 mais 2 vezes 27. E aí a gente pode, então, fazer o perímetro. Perímetro igual 2 vezes o 23 mais 2 vezes o 27.
2 vezes 23 é 46. 2 vezes 27 é 54. Agora, quem vai dar um chute aí para mim? Dá um chute nada. Quem é que vai somar aí para mim? Que se vocês... 100 Exatamente 100. 100 o quê? centímetros. Centímetros. Somente a área é centímetros quadrados. E a gente vai escrever uma resposta. Então, olha, um grupo de professores programou uma viagem de confraternização que custaria no total R$ 6.400, valor que dividiriam igualmente entre si. Então, vamos imaginar assim, se a gente tivesse um grupo de 10 professores, você iria pegar 6.400 e você iria dividir por 10. Cada professor iria pagar 640. Só que até aí, no problema, ele não consegue deixar claro para nós qual é a quantidade de professores. Essa quantidade de professores é um valor desconhecido, correto? Então ele fala o seguinte, alguns dias antes da partida, 6 professores desistiram da viagem. E assim, cada professor participante pagou R$ 240 a mais. E deve ter xingado um monte os outros que faltaram, que desistiram. Quantos foram a viagem? Muito bem, então vamos entender isso. O que a gente sabe? Ele tem um número de professores. Esse número de professores é conhecido? Não. Esse número, então, é chamado de X. Agora a gente vai se concentrar exatamente aqui, ó. Interpretar bem o que está dito nessa primeira frase. Então, o custo total da viagem seria 6.400, que é para ser dividido entre os participantes, de forma igual. Então, agora, é necessário a gente ir para o segundo ponto. Nós vamos pegar os 6.400 e nós vamos dividir por X. E esse valor vai dar um resultado que a gente desconhece. Então, a gente pode escrever assim, olha, cada professor pagará... Olha, a gente sabe quanto que cada professor vai pagar? Não, a gente não sabe X. Então, vamos chamar isso aqui de M. Cada professor vai pagar um valor M, que é um valor desconhecido. Ou seja, 6.400 dividido por X é igual a M. Essa é a situação que nós temos aqui na primeira frase. Mas olha o que acontece a partir da segunda frase. Ele diz o seguinte, olha, alguns dias antes da partida, 6 professores desistiram. Então pensa, se tinha X, agora vai ter X menos 6. Agora olha só o que nós vamos fazer, ó. Nós tínhamos X, agora nesse momento é X menos 6. Só que o valor que cada professor iria pagar, que era M, ficou acrescido de 240. Olha só, Gilberto, agora eu estou entendendo. Se eu sei o valor de M, eu posso resolver, então, esse problema. Olha o que nós temos aqui, ó. Aqui é o M, certo? Só que o M vale quanto? 6.400 dividido por X. Então, no lugar desse M, eu posso fazer essa continha aqui. Ó, vai bugar, eu sei que já vai bugar, mas não tem essa não, cara. Vocês podem, vocês são capazes. Eu não entendi por que esse M ficou... Peraí, que? Pode perguntar, tranquilo. Eu não entendi esse M. Não, tipo, eu sei que cada professor pagará M.
Mas por que que o M foi substituído por 6.400? Olha só, Emanuele, dá uma olhadinha aqui. O que está escrito nessa parte destacada? 6.400 dividido por x é igual a m. Qual é o valor de M que você acabou de falar? 6.400. Não, 6.400 dividido por X. X. Ah, tá, desculpa. Não, é assim mesmo, fica tranquilo. Olha só, o M vale 6.400 dividido por X. Esse é o valor de M. Nessa outra equação aqui eu tenho que valor? De M. Concorda comigo? Uhum. Então, no lugar desse M, que eu conheço o valor provisório dele, eu vou colocar aqui 6.400 dividido por X. Porque agora, olhando aqui, eu só tenho uma equação com uma única incógnita. Mas o problema maior que eu tenho nessa equação está aqui, ó. Eu preciso tirar o MMC desses valores. Olha, aqui a gente está numa aprendizagem qualitativa. Então, por favor, tenham paciência com vocês, não é comigo, não. Olha só a situação. Se eu tivesse aqui 2, 6 e 14, como é que eu faria o MMC aqui? Ó, todos são divisíveis por 2, então boto ali 2. E aí eu vou colocar aqui, ó, a metade de 2 é quanto? 1. A metade de 6 é quanto? 3. E a metade de 14 é 7. O próximo dá para dividir por quanto? Aqui já acabou, né? Por 2 não dá mais. 3. 3. Então, eu vou colocar aqui o 3 e vou repetir o mesmo processo aqui. Ó. Aqui vai ficar 1, eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá, eu repito o 7. Agora aqui vai ficar por 7. E aí sim, agora a gente vai terminar. Quando tudo aqui ficar 1, 7 dividido por 7 dá 1. Pronto. Quando isso acontece, eu venho aqui, olha, e faço isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Então, a minha resposta aqui é 42. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 2, 6 e 14 é 42. Então, o que eu tenho aqui nessa outra parte, mesmo que eu apliquei aqui, eu vou aplicar aqui. Então, pensa comigo. Eu tenho x menos 6 e x. Eu consigo dividir esse número por quanto? Por x. Então, pensa comigo. X menos 6 dividido por x, não dá para fazer nada. Então, eu repito ali x menos 6. Vírgula. Quanto que é x dividido por x? 1. Muito bem. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver o próximo número. Ó. Aqui eu não tinha 3 e 7. Eu fiz o 3. Até que ficou só o 7. Então, agora, eu vou fazer assim. Eu vou dividir x menos 6 por x menos 6. Quando eu fizer essa divisão, o que vai acontecer? X menos 6 dividido por x menos 6 dá 1. E o 1 a gente repetiu ali. Pronto. Agora aqui, novamente, eu vou fazer a mesma multiplicação. Olha. Então, essa nova multiplicação aqui vai ser x que multiplica o x menos 6. Ah, Gilberto, eu acho que eu estou entendendo. O que você está fazendo, então, implica eu dizer o seguinte. E aqui embaixo eu vou escrever assim, ó, x que multiplica x menos 6. E aqui embaixo eu vou
também escrever x que multiplica x menos 6. Agora eu vou fazer a seguinte divisão. Ó, me acompanha aí. X que multiplica x menos 6 dividido por x menos 6. Então, devagar. X menos 6 dividido por x menos 6 dá quanto? 1. Ficou quem? O 1x. Vezes 6.400. Dá 6.400x. 6.400x. Muito bem. Agora, x que multiplica x menos 6 dividido por x dá quanto? X menos 6. Que multiplica, É 6.400. então, 6.400, que multiplica o x menos 6. Mais, vamos lá devagarzinho. X menos 6, x que multiplica x menos 6 dividido por 1 dá quanto? X vezes x menos 6. Que multiplica o numerador, que no caso é 240, que multiplica x, que multiplica x menos 6. Reescrevendo a equação com o denominador 1, temos 6.400x igual a 6.400 que multiplica x menos 6, mais 240x que multiplica o x menos 6. Agora, aplicando a distributiva, nós temos, vamos repetir aqui o 6.400x, igual a 6.400 vezes x dá 6.400x, menos 6.400 vezes 6 dá 38.400, mais 240x vezes x dá 240x ao quadrado, menos 240x vezes menos 6 dá menos 1.440x. Reescrevendo a equação, nós podemos deixar zero na parte esquerda e vamos reescrever assim: 6.400x menos 6.400x menos 1.440x menos 38.400 mais 240x ao quadrado. Só que 6.400x menos 6.400x é igual a zero. Então, a gente pode reescrever menos 1.440x menos 38.400 mais 240x ao quadrado. Organizando a equação de segundo grau, podemos reescrever assim: zero igual a 240x ao quadrado menos 1.440x menos 38.400. O zero aqui está à esquerda. Vou reescrever ele colocando o zero à direita. Mesma equação, porém o zero à direita. Então fica 240x ao quadrado dividido por 10 dá 24x ao quadrado. Menos 1.440x dividido por 10 dá 144x. 38.400 dividido por 10 dá 3.840. E 0 dividido por 10 continua sendo zero. Olhando mais uma vez para os coeficientes, 24, menos 144, menos 3.840, a gente observa que todos eles são divisíveis por 24. Então, 24 dividido por 24 dá 1, fica então x ao quadrado. Menos 144x dividido por 24 dá 6, então fica menos 6x.
E menos 3.840 dividido por 24 dá menos 160 igual a zero. Essa aqui é uma equação de segundo grau completa. E aqui ela já está na forma mais simples. Então nós temos ali que o A é igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a menos 160. Para achar as raízes, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O delta a gente encontra com b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, o b é menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que vale 1, que multiplica o c, que é menos 160. Delta é igual a menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 160 igual a mais 640. 36 mais 640 é 676, que é o valor do delta. Retornando aqui à fórmula, nós temos x igual a menos o b, só que o b vale menos 6, então fica menos o menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, que a gente acabou de encontrar, 676, dividido por 2 vezes a, o a vale 1, 2 vezes 1. Então, x igual a 6, porque menos vezes menos é mais. 6 mais ou menos, raiz quadrada de 676 é 26, isso dividido por 2. Então, vou chamar a primeira raiz de x1, vou usar o sinal de mais, 6 mais 26 dividido por 2, x1 é igual a 32 dividido por 2, então o valor de x1 é 16. O x2 vou usar o sinal de menos, então fica 6 menos 26 dividido por 2, x igual a menos 20 dividido por 2, x2 igual a menos 10. Mas x representa o número de professores, então x2 igual a menos 10 não atende. O número inicial de professores era de x1 igual a 16, então 16 professores inicialmente decidiram ir à viagem. Porém, 6 professores desistiram da viagem. Então, o número de professores que foram à viagem é 16 menos 6, que é igual a 10 professores. Resposta: apenas 10 professores foram à viagem. É isso aí, dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua!